Existe um tipo de câncer que está aumentando misteriosamente entre os jovens, o câncer de intestino. Será que situações como a do ator Chadwick Boseman, conhecido como Pantera Negra, que faleceu aos 44 anos por conta desse tipo de câncer, se tornarão mais comuns? No Brasil, tanto Preta Gil quanto Simone enfrentaram esse diagnóstico e até mesmo figuras mais maduras, como o Pelé, infelizmente perderam suas vidas para o câncer intestinal. Não é apenas uma percepção, essa doença parece estar se tornando mais frequente. Alguns especialistas até discutem se estamos diante de uma epidemia de câncer em idades mais precoces. E se eu dissesse que o câncer de intestino é apenas a parte visível do problema e que a ciência está começando a descobrir fatores surpreendentes que estão aumentando os casos de câncer entre pessoas de 20 a 50 anos? O que será que os especialistas em câncer estão descobrindo e que pode nos ajudar a nos proteger? Para compreender melhor, vou utilizar a história do câncer de intestino como exemplo e até mesmo explorar como esse tipo de câncer se desenvolve. O câncer de intestino, na verdade, abrange duas formas: o câncer de cólon, que afeta o intestino grosso, e o câncer retal, que atinge a parte final do intestino grosso, chamada reto. Por isso, é comum chamá-lo de câncer coloretal. O ponto de partida para o câncer coloretal, como para qualquer tipo de câncer, é uma única alteração no DNA. Surpreendentemente, temos uma quantidade considerável dessas alterações. Elas surgem com frequência durante a multiplicação celular, já que, nesse processo, as células precisam duplicar o DNA e, nesse momento, inevitavelmente ocorrem erros. No intestino, especialmente onde o atrito dos alimentos passando várias vezes ao dia é desgastante, cada célula vive apenas de 3 a 4 dias. Enquanto as células da pele são renovadas mensalmente e as do fígado podem durar até 1 ano, o intestino está constantemente gerando novas células, tornando-se naturalmente propenso a mutações. Entretanto, a maioria das mutações que surgem são inofensivas. Elas são prontamente corrigidas ou simplesmente não têm consequências para a célula. O problema surge quando a célula acumula mutações em regiões cruciais do DNA. Essa célula alterada deixa de desempenhar suas funções normais e passa a se multiplicar de maneira acelerada. No decorrer do tempo, no intestino, isso resulta na formação de um conjunto de células que criam um tipo de protuberância conhecida como pólipo. Esses pólipos podem surgir naturalmente em até 30% das pessoas e, em geral, não apresentam problemas para a saúde. As células presentes no pólipo continuam se multiplicando, embora ainda de forma controlada, mas continuam acumulando mutações aleatórias. Dependendo da natureza dessas mutações, o comportamento da célula se altera. Em certos casos, ela adquire imortalidade e secreta substâncias que prejudicam a ação do sistema imunológico. Consequentemente, ela acumula mais mutações que a levam a produzir substâncias capazes de atrair vasos sanguíneos, visando direcionar nutrientes para esse agrupamento celular em expansão. Agora, temos um conjunto de células completamente alteradas, que consomem os nutrientes do organismo e continuam a se multiplicar incessantemente. Esse é o estágio inicial de um câncer. Com o passar do tempo, o câncer cresce em tamanho e pode parcialmente obstruir o intestino, resultando nos primeiros sintomas: dor abdominal, diarreia, constipação frequente, fezes escuras ou com presença de sangue. Contudo, algumas pessoas podem não apresentar sinais evidentes e só suspeitarem de algo errado quando o câncer já se disseminou para outros órgãos. Para que uma célula saudável se transforme em um pólipo e, eventualmente, em um câncer, são necessárias no mínimo algumas décadas. Na verdade, a maioria dos pólipos nunca progride para um câncer, pois exigem um acúmulo considerável de mutações em áreas específicas do DNA. Quando isso acontece, geralmente a pessoa já ultrapassou os 50 anos de idade. Por isso, dizemos que o risco de câncer coloretal é mais elevado a partir dessa faixa etária. Este é um tipo de câncer que costumava ser mais comum em idades mais avançadas. Porém, recentemente, essa tendência tem mudado. Comente aqui se você conhece alguém que teve câncer de intestino antes dos 50 anos. Aposto que sim. Personalidades como o Pantera Negra, que faleceu aos 43 anos, Preta Gil, diagnosticada aos 48 anos, e Simone, aos 46 anos. Desde os anos 90, vários países têm observado uma diminuição nos casos entre idosos e um aumento significativo em pessoas com menos de 50 anos. Mas por que isso está ocorrendo?
Será que você está em risco? A ciência começa a revelar pistas sobre as causas do câncer antes dos 50 anos. Ano após ano, a faixa etária de 20 a 50 anos enfrenta um risco maior de desenvolver câncer. E essa questão vai além do câncer coloretal. Cientistas alertam sobre uma epidemia de câncer precoce, abrangendo também câncer de mama, rim, fígado e outros. O termo epidemia não é exagero. É uma tendência global que está intimamente ligada ao nosso estilo de vida. Desde os anos 90, nosso modo de vida mudou consideravelmente. Trocamos em grande parte a luz solar natural por luz artificial de telas de televisão, celulares e computadores, frequentemente utilizados até tarde da noite. Tornamo-nos mais sedentários e propensos à obesidade. Aumentamos o consumo de álcool e de carnes processadas, como bacon e presunto, enquanto reduzimos a ingestão de vegetais. Essas mudanças desregulam nosso relógio biológico, reduzem nossa atividade física e resultam em hábitos alimentares desequilibrados. Esses comportamentos têm sido comprovadamente associados ao aumento do risco de vários tipos de câncer. Eles agem como fatores que aceleram o surgimento de mutações no DNA ou diminuem nossa capacidade de corrigi-las. Enquanto nossos avós viveram a maior parte de suas vidas com menor exposição a esses fatores de risco, minha geração já nasceu imersa nesse contexto. Isso significa muitos anos adicionais de exposição a esses riscos, que eventualmente se somam à nossa genética individual. É por isso que hoje não é tão incomum acumular as mutações responsáveis pelo surgimento do câncer antes dos 50 anos. No caso específico do câncer coloretal, a situação é ainda mais preocupante, pois o que ingerimos tem uma interação direta com as células do intestino. Alguns alimentos, como carnes vermelhas e processadas, liberam compostos que, quando consumidos em excesso, podem danificar o DNA, como foi explicado neste vídeo. Churrasco, bacon e salame. Esses alimentos são parte significativa da nossa cultura alimentar atual, e muitas pessoas os consomem sem moderação. Além disso, o consumo exagerado de álcool também causa danos às células intestinais. Esses fatores ajudam a explicar por que o câncer coloretal é o segundo tipo mais comum de câncer em todo o mundo. Também esclarece por que tem sido um dos tipos mais diagnosticados antes dos 50 anos. Estamos destinados a aceitar o câncer, especialmente o coloretal, como um efeito colateral da vida moderna? De que forma podemos nos resguardar contra essa doença sorrateira? Embora eu esteja focando novamente no câncer coloretal, a lógica pode se aplicar a outros tipos de câncer, certo? A melhor defesa contra o câncer coloretal é a detecção precoce. Quanto mais cedo alguém recebe o diagnóstico, mais cedo o tratamento pode começar e maiores são as chances de cura. Mais de 90% dos pacientes sobrevivem ao câncer coloretal quando diagnosticado nas fases iniciais. No entanto, muitas pessoas não estão cientes dos exames de detecção precoce. Será que seus familiares e amigos sabem disso? Compartilhe as informações que estou prestes a fornecer e ajude este vídeo a alcançar mais pessoas clicando no botão de gostei abaixo. Qualquer pessoa pode realizar exames preventivos para o câncer gratuitamente pelo SUS a partir dos 50 anos. No entanto, muitos profissionais de saúde acreditam que iniciar esses exames aos 50 anos pode ser tardio, já que algumas pessoas podem ter desenvolvido o câncer nessa idade e deveriam estar recebendo tratamento. Organizações médicas nacionais e internacionais, incluindo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, recomendam iniciar os exames preventivos aos 45 anos. Normalmente, o médico solicita um teste de fezes para detectar sangue oculto. Se houver alguma alteração, é indicada uma colonoscopia para examinar o interior do intestino em busca de pólipos ou câncer. A colonoscopia continua sendo um exame preventivo e diagnóstico crucial. Nem todos os pólipos se transformam em câncer, mas a presença de pólipos é um fator de risco, destacando a importância do exame para identificar alterações antes que se tornem tumores malignos. Independentemente da idade, é possível reduzir o risco de desenvolver câncer coloretal por meio da prática de exercícios físicos, redução do consumo de álcool e adoção de uma dieta mais saudável. Aqui vão algumas dicas valiosas. Inclua vegetais em todas as refeições, grãos, frutas, verduras e legumes, e reduza ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, e carnes processadas, como bacon, salsicha e salame. O Instituto Nacional de Câncer recomenda limitar o consumo de carne vermelha a meio quilo por semana
incluindo carnes de boi, porco ou de qualquer outro mamífero. Não é que a carne cause câncer diretamente, mas uma alimentação mais saudável também ajuda a prevenir dezenas de outras doenças, como obesidade e diabetes, que por si só já são fatores de risco para o câncer coloretal. E para continuar aprendendo, não se esqueça de conferir também o vídeo 6 alimentos que protegem seu pâncreas e previnem o risco de pancreatite crônica para mais dicas sobre saúde e prevenção.